Que história é essa? Porque tu vai, tu volta pro Avaí e o Grêmio recebe o Wallace. E o Wallace virou quem virou. Volante campeão da Copa do Brasil, hoje está no Cruzeiro, medalha de ouro na seleção brasileira. Foi uma troca assim que surpreendeu muita gente, não? Mas na verdade essa troca aí é mentira. Opa. É mentira, para. Como é que vai trocar um jogador do Avaí, né? Sendo que eu era do Grêmio, cara. Tá, mas então é mito isso. É mito. Tipo assim, o que acontece? Quando eu vou pro Grêmio, do Santos, o Borges vai pro Santos e eu vou pro Grêmio, beleza. E aí, quando eu volto pro Avaí, foi assim, o Grêmio pagava 70% do meu salário, 65%, 70% e 30% era 60% o Grêmio pagando meu salário e 40% o Avaí. Tá. Sendo que acontecia, o Grêmio pagava meu salário todo, o Avaí reembolsava o Grêmio. Tá. Os 40% o Avaí reembolsava. Sim. Aquela amizade com o Cofre, com o Zunino, Sim. fizeram isso. Ganhava 100, ele devolvia 40. E aí Beleza. ele não devolveu. Tá. E tá em débito com o Grêmio. Perfeito, E tava não tem nada a ver acumulando ali. Marquinho com o Wallace. Não teve nada. Eu vim pra cá por conta própria, eu abaixo meu salário pra vir pra cá, porque cada ano que tinha, eu tinha um aumento do salário. Gatilho. E eu falei assim, não, pro Avaí não precisa esse gatilho do último ano, não precisa não. Eu abaixei pra vir pra cá. Tá. Aí o Grêmio pagava 100% do meu salário, o Avaí tinha que pagar 40%, que era o acordo que eles fizeram. O Avaí não pagou. E aí o que acontece? Eles foram para uma Copa no Rio Grande do Sul, Sarandi, não. É uma Copa Santiago. Santiago. Copa Santiago. Isso mesmo. E aí, Duda, eles começam lá e aí tem essa dívida. E aí tá o pessoal do Grêmio lá e aí o cara, o olheiro, falou, ó, tem um jogador bom no Avaí. Eles têm uma dívida conosco, então é o seguinte, fala lá, se eles pagarem, beleza, se eles não pagarem, eu já tenho um gatilho de trazer esse jogador. Tá. E aí foi isso que aconteceu. O Avaí não pagou e falou assim, ó, Duda, escolhe o jogador da base, o olheiro já estava lá, viu, levou ele. Traz aquele ali. Não tem nada a ver a minha Entendi vida, agora. sabe assim, uma situação que o Avaí tinha que pagar um valor referente aos 40% e não pagou em nenhum mês. E o que aconteceu? Mandou o Wallace. O moleque da base vai pela dívida. Pronto. É o que aconteceu agora, quando eu peguei como gerente, eu e o Diogo, tinha um menino daqui que o Inter queria, e aí a gente fez essa composição. O Inter queria um menino da base, do Sub-15. O Sub-15, será que ele vai vingar? A gente precisa do Valdívia. Sub-15, eu não sei se vai vingar, Duda. Ele pode vingar, pode não vingar, Sim. mas a gente precisa de um jogador imediatamente É uma aqui. aposta. É uma aposta. E aí os caras queriam, ligou o Flamengo pra mim, ligou o Atlético, ligou São Paulo e o Inter. E aí a gente queria o Valdívia. O Valdívia ganhava 350 mil, o Avaí nunca ia ter condições de pagar o Valdívia, nem agora, nem naquela época, imagina. E aí a gente começou a conversar, mais o Diogo com o diretor do Inter, e acertamos. Quem era o guri da base que... Ai, cara, o nome Mas dele ele virou ou não? Não, até agora não. E aí, tipo porque assim, faz tempo já, né? Faz, Poderia estar... Foi 2020. Foi 2020. 4 anos, o guri deve estar com 18 anos. Tá pra estourar, né? E aí, cara, a gente sentou, conversou, mandou o menino pra lá, ficamos com 40% do menino, porque aquele negócio, cara, vamos ser sinceros, por mais que aqueles falam o amor que eu tenho pro Avaí, o cara com 40% no Avaí, mas botando a cabeça do Inter, sim, ele valoriza muito ele mais. Valoriza, cara. Se tu entendi. vender o cara do Avaí 100%, não vai dar os 40% se o Inter vender. Do Inter, cara. entendi, claro. E aí tu tem que saber pisar. Sim, a exposição saber... é maior lá, pô, né, cara? Isso. Tem que saber usar isso a teu Claro, benefício. aí a gente fez isso. Aí a gente sabe que quando a gente pagava pro Valdívia, 50 mil reais. Que daí cabia no bolso. Claro, tranquilo, até menos do que a gente poderia, mas o acerto deu aquilo aí. E o Inter continuava pagando os 300 mil de Valdívia, sendo que ficou com 60% do moleque lá. Se o moleque vingar, beleza. E se vingar e der certo, é 40% pro Avaí. É o que aconteceu. Hoje tu é gerente de futebol Não, do eu sou Avaí. coordenador de futebol. Coordenador. Sou tipo assim, o cara que vai pro campo meio que auxiliar técnico, que fica do lado do treinador, dá treino, faz mais o trabalho de... Mas tu conhece da todo perfeição. mundo, todos os jogadores, então tu sabe a capacidade técnica dos caras. Aham. Né? E mesmo assim é difícil, mesmo tu já conhecendo é difícil, porque é muitas variações, né? De repente naquele clube o cara vai bem, naquele outro ele não vai. Sim. E aí outra situação também que a gente conseguiu fazer foi do Alemão, o atacante que era nosso. O Alemão foi uma situação engraçada também que eu participei Porque o diretamente. Alemão virou no Inter e tá na Europa, né? Mas o que aconteceu? O William Thomas, que depois vai para o Inter, ele chegou aqui e aí quando ele chega, a gente senta para debater um ano anterior que tinha subido, né? E aí ele queria mudar a estratégia do clube. Por ele ter vindo do Atlético Paranaense, tinha muito aqui de investir nos meninos mais jovens, né? Tanto é que o Edilson não fica Valdívia, porque o clube queria mudar a estratégia, né? Hoje ele tá que tá, hein? Tadinho, tá? Olha, deu, não precisa mais.
Deixa eu só, eu vou pegar esse corte aqui, tá? Enquanto isso, Marquinhos já vai contar a história, concluir a história do alemão. Eu quero dizer que, olha aqui, ó, a gente está comendo agora também um coraçãozinho. Ave Serra, eu não tinha dito isso, desculpa, então, pelo amor de Deus. Coraçãozinho Ave Serra, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Ave Serra, né? A gente está aqui em Floripa e a Ave Serra está conosco aqui. Hoje a gente está servindo um coraçãozinho já temperado Ave Serra, assim como tem a tulipinha, tem várias outras coisas que tu vai agregando aí no teu churrasco, tá? Então, obrigado, Ave Serra. Estamos no coraçãozinho aqui. Desculpa, Marquinhos, eu tive que te dizer, porque os coraçãozinhos dão uma delícia. Depois dessa propaganda boa. Ah, por favor. O Marquinhos estava no meio do alemão aqui e fomos interrompidos. Manda ver. Porque o alemão, só para lembrar que era o alemão, né? Centroavante que fez dupla com o Pedro Henrique ali, eles bombaram no Inter. Lewandowski, né? Que chama. Lewandowski. E ele tá no Oviedo, se eu não me engano, na Espanha. Isso. E aí o que acontece? Ele veio no time aquele Fluminense, de Joinville, pro Avaí. Ele ficou um ano ali no Avaí, só que tinha o Sub-23. E ele estava ali no Sub-23, era banco, às vezes jogava, um menino muito esforçado. Mas que eu não acompanhei muito ele, porque estava direcionado ao profissional, né, cara? Sim. Sim, pô, acompanhava, mas não tanto, né? O negócio de treinamento, porque sempre, às vezes era no mesmo horário, mas em campos diferentes, enfim. E aí o que acontece? O empresário do alemão, o William Thomas, me conversa sobre o plantel. O que achava dos jogadores, eu dei minha opinião. Uhum. E aí a hora de renovar ou não renovar era com ele. E aí ele me perguntou, e esse alemão, o que tu acha, cara? Eu falei assim, ó, eu não tenho uma opinião formatada sobre esse atleta ainda. Eu, se eu fosse tu, preciso ver, renovaria mais um ano pra gente poder acompanhar ele um pouco mais de perto. Porque eu não sei, cara. Ele tem muito mercado nos times emergentes aqui de Santa Catarina. Tipo, para disputar o Catarinense. Caso não dê certo, a gente volta a reemprestá-lo, que a gente já tinha feito isso. E aí ele vem, renova. E aí, logo em seguida, um amigo nosso que trabalhava no Avaí do NIF, ele vai para o Novo Hamburgo. Aí o alemão vai para o Novo Hamburgo, porque a pedido desse Gabriel. Gabriel, vocês querem pessoal alemão? Eu falei, queremos. E aí que é uma história engraçada. E aí a gente chega, faz contato com o empresário vem, a Floripa vem para cá, e entra na sala, só que eu já estava no campo, assim, dando os treinos e tal. E aí o William também me pergunta, vai vir um empresário aí, depois tu dá uma chegada aqui. Aí eu cheguei, aí eu falei, aí começaram a debater, o empresário, pô, William, vocês renovaram com o meu atleta e já estão emprestando ele sem nem começar o campeonato. Aí eu falei assim, cara, fui bem direto, aquele negócio que não tem que ficar rodeando. Vivi 20 anos dentro das quatro linhas, agora estou um tempão fora. Falei, cara, vou te falar um negócio. O que tu acha do alemão? Tu acha ele um bom jogador, um mediano, um jogador abaixo do nível? Qual é o teu pensamento, qual é a tua visão sobre o atleta alemão? Tu tem alguma? Pode me falar? Pá, Marco, eu ainda não sei se ele vai vingar ou não vai vingar, se ele vai bater um nível alto ou um nível médio. Mesma coisa que você está falando, eu falei para o William Thomas. E a gente renovou para tentar quebrar esse paradigma, para ver até onde é que ele vai. Só que aqui eu já vi que ele não vai atuar. Então ele disputa lá o Novo Hamburgo, lá o Gauchão, lá o leque é maior. Aqui se ele for bem no Avaí, se ele não for, aqui poucos times vão querer ele. Até porque o nível aqui já está baixo. O Criciúma já estava na Série D do coisa, o Figueirense estava nessa... Vai estar menos competitivo que o Gauchão. E aí lá vai abrir um leque para ele de opções, se ele for bem no Novo Hamburgo, que sempre faz time competitivo, e eu posso falar que eu participei do Gauchão lá, no Novo Hamburgo era sempre uma pedra no sapato, nossa. É chato. Time chato. Abre um leque, tem Juventude, tem Inter, tem Grêmio, tem Caxias. Cara, então, Brasil de Pelotas. Isso, estava na Série B, abre um leque, tá bom? E deixa ele lá, ele vai jogar. Ele vai começar a ir bem. Aí que vem a oportunidade dele ir pro Inter. E aí vem aquele negócio, e aí do nada ele acerta o Inter. Então, cara, situações tipo assim, o cara veio tentar... Porque aquele negócio, cara, tu gaguejar e achar... O empresário vai te espetar até o final. Sim, claro. Óbvio. Né? E é a mesma coisa quando a gente traz o Valdívia, eu ligo pro empresário dele e falo, cara, traz o Valdívia pra cá, tá achando que o Valdívia é Zidane, traz que eu vou recuperar o cara. Tipo, eu comecei a boleirar também em cima do cara. Claro. Porque os caras querem bem, e eu quero bem pro Avaí, não quero bem pro Marquinhos, eu quero bem pro Avaí. E sei da importância do Valdívia para aquele nosso momento. Tanto é que ele foi bem, catarinense, né? ele dá o acesso com participações efetivas, né, cara? Um cara, menino super do bem, menino gente boa pra caramba, menino muita qualidade técnica. Pena que as lesões dele atrapalharam. Sumiu, muito, né? Ele tá, ele acho foi que pra Coreia, pode ser? Ele tá acho que no mundo, assim, ele tá no Oriente lá. E aí foi isso.